Mendonça Prado, nosso eterno deputado federal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast, mas o assunto do momento é as anulações das ações praticadas pela delegada Daniela Garcia. E o seu nome foi citado naquele momento, naquelas operações, e eu lembro que no momento o deputado ficou em silêncio esse tempo todo. Mas eu tenho certeza que o deputado acredita na lei do retorno, porque a resposta foi dada. Mas eu vi uma frase, eu quero usar a palavra do ex-governador Jacques Barreto, onde ele disse que a Daniele Garcia ela agiu, assim, tipo, para ter como oportunidade política. Como é que você vê isso, esse comentário também do ex-governador Jacques Barreto? Eu vejo com tranquilidade e fazendo uma observação sobre os fatos, os acontecimentos, aquele período propriamente dito, a forma como tudo foi conduzido e os desdobramentos. Não só a delegada se candidatou posteriormente, como o delegado geral, o Alessandro, comentarista da operação e participou Ele também também tirou naquele proveito período. político disso? Posteriormente, ele foi eleito senador da República, sendo desconhecido da população e, obviamente, aquela operação com espetacularização transformou essas pessoas em, vamos dizer assim, pessoas extremamente conhecidas, como se estivessem combatendo um crime gravíssimo. E eu costumo dizer o seguinte: o inquérito policial, com todo o respeito que eu tenho aos senhores delegados de polícia, que são profissionais extremamente competentes, capazes, o inquérito é uma peça administrativa. Quem julga é o juiz. Sim. Quem faz a acusação é o promotor, quem julga é o juiz e quem faz a defesa são os advogados. Mas nós fomos praticamente pré-julgados perante a opinião pública, sem direito à ampla defesa, sem direito ao contraditório e antes mesmo do devido processo legal. Então eu acho que tudo começou errado, tudo começou equivocado e agora nós estamos aí tranquilos. Aliás, estamos tranquilos desde o início, porque nós nunca praticamos um crime, nós nunca praticamos nenhum ilícito, nada que pudesse comprometer a nossa honra. Quem comprometeu a nossa honra foram as denúncias infundadas, um inquérito mal feito, errado, pela doutora Daniela Garcia. É aquela situação, tudo que começa errado só termina errado e a resposta foi dada agora. Exatamente. Aí você acredita o seguinte, você acredita que a justiça, o judiciário, o Ministério Público foram induzidos ao erro? Veja, o inquérito feito pela delegada de polícia tratou de diversos assuntos, de períodos distintos. No meu caso específico, o que se tratava era de um ato administrativo, um contrato emergencial. Mesmo assim, a delegada fez a investigação como se eu estivesse fazendo um processo licitatório. Confesso a você que para mim foi inclusive uma decepção muito grande, porque eu tinha a delegada como uma pessoa extremamente competente, capaz, e ela mostrou, comprovou cabalmente que não entende absolutamente nada de direito administrativo. Por exemplo, ela atacou a minha honra porque eu não fiz concorrência. Ora, concorrência é uma modalidade de processo licitatório que não se exige para o ato que eu executei na ISURB. Então, ela pode até ser uma especialista em direito penal, pode ser até uma delegada atuante em outras áreas, mas no direito administrativo, lhe digo com toda a convicção, ela está reprovada. Se ela estivesse numa sala de aula, eu seria realmente reprovada. Nessa matéria, nessa disciplina, nesse quesito, a nota da doutora Daniele é zero. Ela não entende disso. Veja, ela me investigou em relação a um processo licitatório, um ato que eu nunca fiz. Eu não fiz processo licitatório nenhum. Eu fiz um contrato emergencial que não exige concorrência absolutamente nenhuma. O ato contrato emergencial é discricionário do gestor público, havendo necessidade da cidade naquele momento e não havendo tempo para se preparar um processo licitatório. Todo mundo sabe que a Insurb é uma empresa que cuida da limpeza pública, que cuida
dos cemitérios, da organização das feiras. Você chega numa empresa com tantas atribuições. Em apenas 3 meses, você vai conseguir resolver absolutamente tudo. Quando a gestão anterior, infelizmente, tinha deixado dívidas astronômicas para nós efetuarmos os pagamentos, quando a cidade estava inundada de lixo, quando os canais estavam assoreados e estávamos ali no mês de fevereiro, março, próximo dos períodos chuvosos, a cidade ia ser inundada se as providências não fossem adotadas. Mas, lastimavelmente, a interpretação que a policial Daniele Garcia, eu gosto sempre de nominar, para não dizer que eu estou falando de toda a polícia, muito pelo contrário, eu sou um admirador da polícia, eu sou um defensor da polícia, e no Congresso Nacional, quando estive, representei inclusive a categoria dela, que teve algumas conquistas em função do meu trabalho, e eu recebi uma série de condecorações da própria polícia por representá-los com seriedade, honradez, dignidade. E para mim, todos os delegados são honrados, dignos e competentes. A exceção é este caso específico da doutora Daniele Garcia. Causou um dano psicologicamente, assim, pela pessoa que você é, que todos nós conhecemos o Mendonça Prado. Inclusive, eu conversando recentemente esses dias, eu não sabia que você era profeta, não. Porque um amigo confirmou que estava lá em Brasília conversando com o senhor deputado, e você do nada apontou para Bolsonaro: olha, tá vendo aquele doidinho ali, vai ser o presidente do nosso país. Ele falando para mim, eu comecei a rir. Quer dizer, você já enxergava aquilo e aconteceu. Eu não sabia que você tinha esse lado profeta, né? Mas é uma situação que realmente pegou todos nós de surpresa, quando envolveu o nome de Mendonça Prado em corrupção, porque nós temos um defeito, que nós somos contaminados pela primeira informação. Isso serve de exemplo para todo mundo, mas aí veio o resultado, nada melhor que o tempo, e mostrou que o que aconteceu com o deputado realmente foi algo arbitrário que nem ela sabe falar. Nem ela, por mais que ela use a imprensa, por mais que ela critique o judiciário, o Ministério Público, será que o judiciário está errado? E ela está certa? Porque a gente fica nessa assim, será que ela é a verdade? Não é, porque eu confio na justiça. Eu confio no Ministério Público. Deu a resposta agora. Exatamente. Edirani, como é que começa um processo criminal? Começa com a denúncia do Ministério Público. Por que o Ministério Público faz a denúncia em casos como esse? Porque eles observam, os senhores promotores observam, os fatos narrados pela Polícia Judiciária, pela delegada de polícia, neste caso específico, Daniele Garcia. A doutora Daniele Garcia encaminhou um inquérito onde ela misturou vários assuntos, inclusive de diversas administrações anteriores. Casos complexos, de difícil interpretação. E colocou na sua conta? E colocou na sua conta um contrato emergencial que tenho convicção absoluta, hoje, depois da leitura que fiz de todas as peças, que ela não sabe sequer do que se trata. Ela criou uma série de ilações, criou uma história e passou para o Ministério Público. Nós temos 2 princípios no direito, porque eu não sou só político, as pessoas me veem como político, mas eu também sou advogado. Eu sou advogado formado pela Universidade Federal de Sergipe e sou mestre em Direito Tributário Internacional e Econômico pela Universidade Católica de Brasília. Tem experiência. Então, a mesma faculdade que a doutora estudou, eu também estudei. Mas eu tenho as minhas limitações e reconheço as minhas limitações. Por isso, para onde vou, eu levo pessoas melhores do que eu. Levei para a ISURB a doutora Rosenice Figueiredo, uma advogada formada pela Universidade Federal de Sergipe, extremamente competente. Levei o doutor Márcio Ziberman, gestor público concursado da Secretaria de Estado da Administração. Os 2 também tiveram a sua honra manchada pela delegada Daniele Garcia, porque também foram incluídos no inquérito. Inclusive com um fato gravíssimo, que a doutora Daniele Garcia, ao pedir o nosso afastamento, pediu o afastamento da doutora Rosenice, que é advogada, pelos simples fatos dela ter emitido um parecer técnico. Ou seja, até isso ela pediu. Ela pediu, num total desrespeito à advocacia e numa prova inequívoca de que ela se entende superior às leis. Porque você não pode pedir o afastamento de um advogado pelo simples fato do advogado ter emitido um parecer.
Graças a Deus, a doutora Rosenice Figueiredo, que é profunda conhecedora do direito, impetrou um habeas corpus e o Tribunal de Justiça determinou a retirada do nome dela do processo. No meu caso, ela pediu o meu afastamento, mas posteriormente o Tribunal de Justiça determinou que eu retornasse. Quantos dias Por quê? depois? Eu não me recordo, porque isso já tem 8 anos praticamente. Ficou só o desgaste, ficou só a desonra, ficou só a mancha na minha imagem. E para ela o crédito, porque ela acha, e numa entrevista que ela concedeu esta semana, ela disse que hoje é destinatária dos holofotes, que é destinatária dos aplausos da sociedade. Um discurso político, não é? Eu quero dizer que eu sempre acreditei no Poder Judiciário e sempre compreendi o porquê da minha denúncia. Por uma razão muito simples. Nós temos um princípio do direito que se chama indúbio pro società. Pro sociedade, vamos dizer assim. Se há uma dúvida, nós temos que proteger a sociedade. Sim. Então, quando a polícia, neste caso a doutora Daniele, encaminha para o Ministério Público um inquérito cheio de criações, cheio de invencionices, de ilações, o Ministério Público olha e diz: bom, isso aqui eu tenho que apurar, eu tenho que fazer a denúncia e iniciar o devido processo legal para dar o direito à ampla defesa e o contraditório. Quando iniciou o direito da ampla defesa e o contraditório, o próprio Ministério Público percebeu que ali não havia prova absolutamente nenhuma, e eu quero deixar isso aqui bem claro. Quem pediu a nossa absolvição foi o próprio Ministério Público do Estado de Sergipe. O fiscal da lei. Não obstante a nossa defesa técnica ser muito bem feita pelos competentes advogados, Éric Furtado, neste caso específico, doutor Aurélio Belém, e eu também fui acompanhado no inquérito pelo doutor Carlos Alberto Menezes, a quem quero render aqui as minhas homenagens e dizer da minha gratidão. Apesar de tudo isso, a doutora Daniele Garcia ainda sai por aí dizendo que houve uma mudança, né, de avaliação do Ministério Público e do Poder Judiciário. Não, o que houve foi o princípio obedecido da ampla defesa e do contraditório. Quando nós mostramos o que de fato aconteceu, quando nós comprovamos que não fizemos processo licitatório, quando ficou evidente que a doutora Daniele Garcia não entende absolutamente nada de direito administrativo, evidentemente que o Ministério Público pediu a nossa absolvição e o Poder Judiciário nos prolatou a sentença determinando a nossa absolvição e a improcedência da denúncia. Porque ficou claro que o que estava errado, o que estava equivocado e o que estava marcado por uma série de invencionices era o inquérito policial e não os atos administrativos. Realmente, o tempo demonstrou, é opinião minha, que ela quis tirou proveito político disso. Isso mostrou que em uma eleição que ela disputou, ela foi para o segundo turno. Sim. Ela foi bem avaliada para o Senado, mas durante a campanha dela, os eleitores perceberam que ela não era aquilo. Porque tem algo que ela não vai receber nunca. Minha opinião. Você tem um diploma que o povo deu. É muito honroso você olhar esse diploma, porque quando você tem um diploma de direito, porque você estudou dias, horas de sono, é uma coisa. Agora o diploma, esse diploma... Eu tenho 7 desses. 7. Que o povo, é aquele do povo, ela não vai receber. É minha opinião. E eu não devo ser perseguido e processado por isso, porque pelas ações dela, eu já percebi que ela não... Eu faço das palavras de Jackson Barreto as minhas. Ela quis tirar proveito político. Eu votei nela para o Senado. E me arrependo. Me arrependo. Amargamente. Principalmente agora, quando eu vejo outros envolvidos que foram absolvidos. Agora eu pergunto, quantas noites de sono, Mendonça? Para você, quantas noites de sono? Pessoas que adoeceram das nossas famílias. Pessoas que estiveram neste inquérito na condição de réus, que passaram por momentos difíceis, pessoas que sofreram bastante. E quero dizer que a doutora Daniele vem fazendo aí um discurso, não porque eu enfrentei poderosos. Primeiro, eu não sou poderoso. O meu poder é a minha honra e a minha dignidade e a minha honestidade intelectual, que eu gostaria muito que ela fosse igual a mim, em termos de honestidade intelectual. Eu estou me referindo à honestidade intelectual. Quero frisar isso para que não haja uma interpretação errada. Então, ela não combateu nenhum poderoso.
Não combateu. Talvez o dono de uma empresa, mas lá no inquérito tinha garis, funcionários públicos, profissionais Envolvidos. liberais. Todas No que essas ela pessoas. envolveu, Sim, todos esses eram assim, ela envolveu, réus. Sim, transformou réus. garis em réus. Sim, no inquérito. Meu Réus, Deus. garis, presidente do sindicato dos garis, funcionários públicos de 40 anos que nunca tiveram nenhuma condenação, que não respondiam a nenhum processo na vida, Nunca passou, nunca entrou nunca numa passou delegacia. por esse constrangimento. Uma advogada conceituadíssima, criminalista, que todo mundo conhece, a advocacia sergipana toda conhece, respeitada, um gestor público respeitado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu fui secretário de administração. Nós implementamos na Secretaria de Administração a modalidade de licitação denominada pregão eletrônico, na época do governo João Alves. Eu assinei mais de 1.000 contratos. Eu não tive problema com uma vírgula. Eu assinei os primeiros contratos do Estado, que eram contratos corporativos, contratos milionários. Assinei contratos de comunicação e assim sucessivamente. Nunca tive problema com uma vírgula. Por onde passei, nunca roubei uma agulha. Eu fui secretário de Segurança Pública, todo mundo da Segurança Pública me conhece. Eu concluí uma licitação internacional da Rádio Comunicação Digital, não tive nenhum problema. Eu fiz um curso de formação que posteriormente fez com que a Polícia Civil se tornasse bem melhor, porque eu tive a capacidade de, na minha gestão, diminuir o custo da secretaria e investir num curso de formação para formar 500 agentes e escrivães de polícia que posteriormente ingressaram no serviço público para combater a criminalidade, para cooperar, para trabalhar ao lado dos delegados de polícia, para que houvesse elucidação de crimes com pessoas competentes que ingressaram no serviço público através de concurso público, pessoas honestas, honradas. Só nisso aí nós possibilitamos à polícia ter uma melhora significativa. Para isso eu tive que reduzir custos consideráveis da Secretaria de Segurança Pública. Eu fui o secretário da Segurança Pública que peguei a Segurança Pública com mais de 800, quase 900 presos em delegacias de polícia, ou seja, a polícia não trabalhava, a polícia judiciária, porque tinha que tomar conta de preso. Consegui corrigir essa situação. Quando eu saí, a Secretaria de Segurança Pública tinha 117 presos apenas, se não me falha a memória. Nós conseguimos transferir quase todos os presos, para os estabelecimentos penais, para o sistema prisional. Ou seja, fui um secretário extremamente dedicado à segurança pública. Por onde passei, sempre fiz um trabalho sério, digno, honrado, para depois ser confundido, não é? Ou confundirem a opinião pública, tentando me colocar pecha de ladrão. Depois de 30 anos de vida pública, isso é inadmissível e, graças a Deus, o Poder Judiciário Corrigiu isso corrigiu depois de muito isso. tempo. Porque o seu primeiro. Vamos falar do seu cargo público. Dado pelo povo, o povo. Sim. Vereador, Meu primeiro mandato, eu fui 3 vezes vereador. vereador. Eu fui deputado estadual um período e fui 3 vezes deputado federal. Fui presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado do Congresso Nacional. Sim. Fui vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Fui secretário de Estado da Administração. Fui secretário de Estado da Segurança Pública. Fui presidente da Agência Reguladora do Serviço Público do Estado de Sergipe. E fui presidente da Empresa de Serviços Urbanos de Aracaju. Eu nunca tive um questionamento, nunca tive uma com conta esse rejeitada. com esse currículo, a Daniele Garcia queria colocar no ralo. E ela que fez a representação para me afastar da ISOP, porque ela está discussando aí, doutora Daniele, ou a senhora assinou sem ler, eu estou com as gravações de que a senhora concedeu entrevista dizendo que não foi a senhora que pediu o meu afastamento, ou a senhora assina documentos sem ler, o que é grave, ou a senhora não É sabe pior do que um analfabeto. É, Quem ou- faz isso? ou não sabe o que é que Isso. está escrevendo. Porque ela disse que não foi ela que pediu o meu afastamento, que foi uma ação civil pública. Não, doutora Daniela, não foi ação civil pública. Não foi o Ministério Público que pediu o meu afastamento. Quem pediu o meu afastamento foi a senhora através de uma representação que fez ao Poder Judiciário, que me afastou, no meu modo de ver hoje, corretamente, porque o que a senhora colocou na peça, na própria representação, foi uma série de coisas que não aconteceram, inverdades, questões questionáveis, deixo assim bem claro sobre isso, e que, posteriormente, com a ampla defesa, não é?
com o contraditório, no devido processo legal, ficou tudo claro, evidente que nós não cometemos nenhum crime. Mendonça, o que você tem que falar sobre os danos causados? Você vai buscar reparações? Claro, eu tenho dito que quem me representa são os advogados constituídos para me representar. Apesar de ser advogado, eu sempre digo às pessoas: médico não cuida da família, nem deve cuidar de si, porque a emoção toma conta do ser humano. Não é? Isso me deixou indignado, porque isso maltratou minha mãe, que sempre me criou para ser um homem correto, honesto, decente. Minha mãe não me criou para ser bandido. E nesse período, minha mãe tinha 80 anos de idade. Veja, eu estou falando aqui com você, mas hoje eu tenho dificuldade até de falar na imprensa. Mas na época, isso repercutia de manhã, de tarde e de noite. Eu lembro, sim. A delegada se pronunciava e ainda dizia: esse é só o começo, porque desse inquérito nós vamos ter uma série de filhotinhos de inquéritos. Ou seja, ela falava... Era assim esse comportamento? Era nesse tom. Ela falasse nesse tom, olha... Está tudo gravado. Está tudo gravado. E todo mundo aplaudia. Enquanto aplaudia ela, o que era que acontecia com aquelas pessoas que estavam sendo desonradas? As pessoas passaram a ser mal vistas. Os olhares... Só restou o choro. Sim. As pessoas adoeceram. Você sabe o que é uma senhora de 80 anos que criou um filho digno, honesto, olhar para a televisão e ver uma delegada dizer isso? É claro que uma mãe chora. É claro que uma mãe se deprime. Sim. Minha mãe hoje sofre com Alzheimer. E uma das consequências é o sofrimento, é a dor. Eu não quero que a mãe da doutora Daniele sofra o que a mãe sofreu. Eu não quero que a mãe do doutor Alessandro sofra com palavras proferidas que atingem a alma das pessoas. Eu digo sempre que eu fui levado ao paredão e os tiros de fuzis que eu recebi no meu coração foram as palavras proferidas por delegados que vinham para a minha pessoa como se fossem munições de alto calibre, ofensivas para destruir a minha honra, a minha imagem, para macular, sabe, o ser humano que sempre se portou com honradez e dignidade. Mendonça, do sofrimento aprendemos algo, claro, mesmo sofrendo injustiça, a qual você sofreu. Mas qual é o seu sentimento? Porque todos nós temos sentimentos, você tem o seu. Qual é o seu sentimento sobre Daniele Garcia? O que você sente assim? Sei que você é um homem cristão, não vou, sabe? Mas seu sentimento, qual é o sentimento assim? Eu confesso a você que para mim foi uma grande decepção. Lhe digo do fundo do meu coração, da minha alma. Eu sou uma pessoa que eu tenho os delegados de polícia na mais alta conta. São pessoas honradas, pessoas honestas, pessoas sérias. A doutora Daniele Garcia, ela demonstrou uma total desatenção a um caso que era muito complexo e ela não levou em consideração, não levou em conta a honestidade e a honra das pessoas. Não estou dizendo a minha honra apenas. Estou dizendo das pessoas que ela fez, que ela, sabe, maculou a imagem. Tanto a imagem do presidente da ISURB quanto a imagem do Gari. Nós dois somos seres humanos, honrados, honestos. Ficou provado no processo. O delegado de polícia é uma autoridade nobre, muito forte. Uma autoridade que deve merecer a confiança de todos. A pessoa não pode jamais fazer do cargo de delegado de polícia um cargo onde o erro se torna algo evidente, porque isso descredibiliza. Isso fragiliza uma instituição que é honrada, que é séria, que tem credibilidade, que é a polícia. Então você não pode, por hipótese alguma, agir dessa maneira. E depois ainda diz: eu não assinei isso, quando a sua assinatura está lá. Eu não fiz isso, quando está comprovado que foi você que fez. Acusou disso, quando depois se desconstrói tudo. Não foi algo que se desconstruiu com a ampla defesa e o contraditório. Foram todos os argumentos derrubados. Por quê? Porque ela passou para a sociedade que nós tínhamos cometido uma fraude a um processo licitatório quando ninguém fez processo licitatório. Até porque nenhum gestor faz isso em início de mandato. Não
tinha a menor condição. Não tem, porque demora, não tem. Olha, nós fizemos uma pré-qualificação que seria a melhor coisa para o município de Aracaju, porque nós íamos criar um banco de dados para a municipalidade e teríamos condições de saber quais são as empresas, ou quais eram as empresas naquele momento que tinham as condições, a capacidade financeira e a capacidade de realização dos serviços. Eu fui praticamente impedido de fazer, porque ingressaram em juízo com ações populares. E aí, o que foi que a justiça disse? Não, você não precisa fazer a pré-qualificação, porque há discricionariedade para o gestor fazer o contrato direto. Ela dizia a todo instante que eu estava desrespeitando a justiça, isso caiu por terra, porque tem já uma outra decisão judicial, que é anterior a essa, criminal, onde a própria justiça disse que eu não desobedecia em nenhum momento o Poder Judiciário. E eles viviam dizendo isso, ele desobedece o Poder Judiciário. Isso para me colocar numa situação difícil perante o Poder Judiciário, quando eu sou uma pessoa que sempre respeitei a justiça, sempre respeitei o Ministério Público e sempre respeitei a polícia. Sempre enalteci a polícia. Eu sempre elevei as forças de segurança. E eu não preciso falar isso porque todos os policiais, bombeiros militares, polícia judiciária, peritos, todo mundo sabe que eu sempre defendi a polícia. Não só aqui em Sergipe, mas no Brasil inteiro. Eu tenho todas as condecorações das Forças de Segurança, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Civis, daqui e do Brasil inteiro. Tenho a medalha Romeu Tuma da Polícia Federal, tenho a medalha da Associação de Delegados do Brasil inteiro. Eu fiquei indignado com esta situação, porque eu não pratiquei crime e, graças a Deus, a justiça foi feita pelo próprio Poder Judiciário e a pedido do Ministério Público. Isso tem que ser claro, isso tem que ficar evidente para a população. A delegada fez uma representação, sabe, para me incriminar sobre algo que eu nunca fiz e pedindo, exigindo algo que não se poderia exigir porque eu nunca fiz processo licitatório. E ela criou para a sociedade a ideia de que eu fraudei um processo licitatório sem que houvesse processo licitatório. Dá vontade de rir, me desculpe, às vezes. E ainda nega a assinatura, porque quem fez o pedido foi ela. Ela que pediu, ela assinou a representação, foi ela que fez. E ela está dizendo hoje, nas entrevistas dela, que ela nunca pediu o meu afastamento. Ela pediu o meu afastamento. E a justiça me afastou corretamente. Diante dos fatos que ela colocou no papel, que ela mostrou, a justiça me afastou imediatamente. Posteriormente, no recurso, a justiça mandou eu voltar. Eu não quis mais voltar. Eu não quis mais voltar, sabe por quê? Porque eu não ia estar na presidência de uma empresa com a delegada o dia inteiro falando para a sociedade coisas que eu não estava fazendo. Eu preferi calmamente, pacientemente esperar. Esperei 8 anos para me pronunciar sobre esse assunto. Mendonça, por vários momentos, a imprensa, ela usa a imprensa delegada, que ela é uma pessoa que vem sendo perseguida, a delegada. Por quem? Mas quem ela acusou de perseguição, ela está lá abraçado. O grupo político que ela sempre acusou, sempre falou que era perseguida e hoje ela está lá, ocupando o cargo. O mesmo grupo político. Essa é a verdade. Toda a sociedade nós já percebemos isso da delegada. Certo? E realmente é um fato lamentável de uma pessoa que ela me enganou. Eu fui enganado pela Daniela. Eu fui enganado. O seu sofrimento, assim, eu peço até desculpa aqui para você, porque realmente a imprensa, ela é formadora de opinião. Tudo que nós... hoje é diferente. Dizia que a imprensa era o quarto poder. Não era isso? Uhum. Mas hoje o quarto poder é isso aqui, a rede social. Porque naquele momento que você passou pela essa agonia, nós não tínhamos uma rede social como hoje, que é mais forte. Uhum. Hoje é mais forte, é diferente. Hoje é tudo aberto. E realmente ela conseguiu me enganar. Não só a mim. Todos. E quando eu, naquele momento, que foram todos assim, pegos de surpresa, porque o tempo faz esquecer. Mas eu tenho certeza que você hoje está aqui diante do detetive virtual com a alma lavada. Tranquilo. Não só para mim, mas para toda a sociedade. Isso é uma sensação gostosa, né? Como Sem sombra de dúvidas, estou muito tranquilo. Na verdade, eu sempre estive tranquilo. Mas eu aprendi uma coisa na minha vida. Quem é líder não pode abandonar os seus liderados. Eu nunca abandonei nenhuma dessas pessoas
que fizeram parte da minha equipe. Eu quero aqui fazer um desagravo, porque são pessoas honestas, honradas. O Reinaldo, o Roberto, servidores da Insurb, o Dr. Márcio Ziberman, gestor público, extremamente competente, sabe muito mais de direito administrativo do que a delegada. Isso eu não tenho a menor dúvida, está comprovado. A doutora Rosenice Figueiredo, uma advogada conceituada, que sofreu muito. Você sabe o que é para um advogado você receber a pecha de que cometeu atos ilícitos, ilegais? Isso é terrível. Ela destruiu a vida das pessoas. Essa senhora, com esses escritos, com essas redações, com fatos inexistentes, ela destruiu a nossa imagem perante a sociedade. E agora nós vamos tentar reconstruir, restaurar paulatinamente. Não é fácil, até porque os espaços são mínimos para isso. Enquanto ela cresceu perante a sociedade com um discurso bom, forte, com conteúdo de que estava sendo Combatendo a corrupção. combatendo a corrupção, Isso. na medida em que ela crescia, nós estávamos sendo destruídos. Essa é a realidade. E isso é lamentável, é lastimável que isso ocorra, porque isso é injusto, isso é inadequado, é incorreto. Nós não podemos, por hipótese alguma, eu não digo quando dois políticos debatem, é uma situação. Mas outra coisa é um juiz, um promotor, um delegado apontar o dedo para você e dizer que você é corrupto. Porque essas pessoas têm fé pública. Essas pessoas são acreditadas, têm a confiança da sociedade. O cargo é muito importante. Então, quando um delegado olha para você perante toda a sociedade e diz: você faz parte de uma associação criminosa, você cometeu um crime de fraude, você fez isso, você fez aquilo, a sociedade toda acredita. A pessoa dela, eu faço uma consulta ao advogado, Mendonça. A pessoa dela pode ser responsabilizada, ser processada pelo dano causado? Veja, o que pode ser feito agora é, eu vou falar não como o advogado especialista na área, Sim. mas há a possibilidade de quem teve a sua imagem destruída ir em busca, né, da restauração da sua imagem em função do dano que foi causado e pedir o direito, né, regressivo para o Estado posteriormente cobrar da pessoa que cometeu erros e causou esse dano à imagem. Isso é algo que é debatido muito. Mas eu não vou entrar nesse mérito, eu não sou especialista nesse assunto. Eu tenho as minhas limitações no direito nesse aspecto. Mas você sabe que o funcionário público, por exemplo, um acidente, quando acontece e fica evidente, isso tem que provar posteriormente, isso também eu não vou falar sobre isso. Mas quando se comete um acidente, causa um dano, o Estado é obrigado a pagar, mas o Estado pode ir em busca do prejuízo que o servidor causou. Isso é uma discussão jurídica. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu acho que as pessoas têm que ter cuidado até para não causar danos e prejuízos à sociedade, mais uma vez, que causa ofendendo a honra das pessoas. E pode causar depois, quando o Estado é obrigado a indenizar as pessoas, porque o que aconteceu foi gravíssimo. Ela destruiu de uma só vez a imagem de muitas pessoas com esse tipo de argumento E se deu bem equivocado. politicamente. É o outro aspecto que é isso. consequência. Que é consequência, né? Isso está muito evidente. Na minha avaliação, é algo claríssimo. A pessoa foi, muitas vezes, já foi candidata, acho que 2 vezes, a prefeita, senadora, né? A senadora, me parece. Ela né? disputou uma eleição para prefeita, foi para o segundo turno. Em seguida foi para o Senado, já começou ali, ficou em quarto, porque durante a campanha teve algumas ações que o eleitorado percebeu que não era aquilo. A máscara caiu da Emília, a Emília, já estou trocando até o nome, da Daniele, foi na campanha de Senado. Porque ela vinha bem, disputando bem, todos acompanharam mesmo, ela está bem. Mas ali ela fez uma aliança, que eu não posso falar por questões por cautelares, que todos perceberam. Epa, ela não é assim não. Ela não é assim. E realmente o que aconteceu? Ela ficou em quarto.
Foi disputar agora a prefeitura, lembra? Uhum. E o povo já deu a resposta, já colocou ela ali, já deu, olha, não vá não. Aí vamos aguardar no próximo ano se ela vai disputar algum cargo, mais um outro cargo. Ela vem descendo, né? Agora ela vai disputar com certeza estadual, já ouvi comentário. Aí depois vai disputar para vereador, vereadora. Aí quem sabe síndico do condomínio, porque vai descendo, né? Começa assim, ó, veja, se você vê em decadência politicamente, e não vai. Porque, olha, quando o povo acorda, não tem jeito. Assim como todos nós fomos, tivemos enganados, fomos enganados por ela. O que acontece? Acorda, quando o povo acorda, já era. Começa a ouvir dizer. Porque ela desgastou sua imagem e de E a outros. imagem ela aniquilou. Aniquilou, assim, naquele momento. Mas hoje, a justiça já deu a resposta, Mendonça. É. Né? Eu Aí, vou... assim, estamos chegando mais, assim, um finalzinho do nosso podcast. Quero agradecer e deixar você bem à vontade para você fazer suas considerações Eu finais. quero lhe agradecer, deixando claro que esse processo nós fomos absolvidos, porque o inquérito era um inquérito que contava histórias que não existiram. Nós fizemos um contrato emergencial e a polícia investigou como se fosse um processo licitatório que nunca aconteceu, nunca houve. Ou seja, além de tudo, houve um erro da delegada que não entende absolutamente nada de direito administrativo. Nós, no momento do inquérito, não tivemos condições nenhuma de fazer a nossa defesa. Quando iniciou o devido processo legal, com a ampla defesa, com o contraditório, ficou claro que não havia nenhuma prova e foi o Ministério Público que pediu a nossa absolvição e o Poder Judiciário prolatou a sentença que nos absolveu e tornou e ficou evidente que a denúncia era improcedente. Mas eu quero dizer que continuo acreditando no Poder Judiciário, no Ministério Público e na Polícia do Estado de Sergipe, com exceção da delegada que nós aqui tratamos dela. Pronto. Agradeço, meu amigo. Estou feliz, viu? Resposta danada para enganou todo mundo.